deram esses princípios, foi esse caminho que eu tomei. E aí eu fiz essa viagem no tempo, voltei lá para a igreja cristã primitiva, né, do primeiro século. E a primeira coisa que logo de cara, assim, a primeira coisa que eu encontrei e que me deu um estalo foi justamente essa afirmação. Que mesmo antes de se começar a especular sobre fórmulas trinitárias, sobre teologia, sobre sistemática e tudo que a gente aprende hoje aqui na faculdade, a igreja estava confessando que Jesus era igual a Deus e digno das honras divinas e transcendentes, cabíveis ao Deus único, vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra. A cristologia nasceu na atmosfera da adoração, ou seja, o que eles criam nasceu na prática do culto cristão. No ambiente de adoração foi que se construiu a teologia da igreja cristã, dos primeiros cristãos. Não foi nos livros, não foi num seminário, não foi numa EBD, não foi numa teologia sistemática. Eles não tinham esses recursos, eles não tinham essas ferramentas que hoje a gente tem. Hoje a gente parte do conceito, a gente parte da teoria para então ir para a prática. Lá a prática estava acontecendo e eles tiveram que estruturar a teoria enquanto aquilo estava acontecendo. E aí, essa foi o primeiro ponto que eu parti, né? De onde eu entendi que, dentro do ambiente de culto, eles professavam e aprendiam sobre a sua fé, ou aprendiam e professavam, e memorizavam, e iam desenvolvendo aquela fé, aqueles princípios, aqueles ensinamentos que estavam nascendo naquela realidade. Como eu disse, a teologia da igreja cristã nasce na atmosfera da adoração. Através dos cânticos, nós ensinamos e aprendemos princípios eternos e divinos. Fixamos nossas doutrinas e verdades bíblicas, por conta do que a professora já nos explicou, que nós temos mais facilidade de assimilar conceitos quando nós atribuímos eles à música, né? Quando nós conjugamos eles com música. Como a música trabalha todas as áreas do nosso cérebro, a gente consegue fixar melhor, porque ela une o ritmo e a melodia, a letra, né? E a harmonia. Então a gente consegue assimilar melhor o conteúdo e memorizar com mais facilidade. Isso é muito comum, a gente usa música para tudo, né? Tanto desde os primeiros anos da escola, a gente usa a música para aprender. A gente aprende o alfabeto, a gente aprende outro idioma. Quando a gente está no ensino médio, a gente aprende as fórmulas de física, de química. A gente usa as músicas para nos ajudar. Então a música tem essa característica, tem esse poder. E isso não foi diferente, eu não acho que lá no tempo de Paulo ele sabia exatamente de tudo isso, né? Como a música tinha esse poder, mas eles sabiam que se você cantasse, você ia decorar com mais facilidade. Então isso ele colocava na prática. Através das canções, as pessoas conseguiriam aprender melhor sobre aquilo que elas criam. E aí, a gente vê que, observando as cartas paulinas, que foi o que eu fiz, você consegue identificar dentro do texto alguns recortes que são hinos. O que Paulo fez? Paulo precisava reforçar algumas doutrinas, alguns princípios. Então, ele se utiliza de canções, sejam canções que já eram cantadas pelos cristãos. A gente vai ter o hino Colossenses, que já era um cântico que eles cantavam na comunidade dos colossenses, e quando ele vai escrever a carta, dando as orientações para a igreja, ele insere aquele hino no meio do texto dele. Porque quando as igrejas forem ler, quando a igreja for ler, ela vai passar por aquele trecho e ela vai cantar. Aquilo é uma canção. Então ela vai reforçar aquilo que ele estava ensinando a respeito de Jesus. Assim como em outros textos, em outros textos de outras cartas dele, você consegue encontrar trechos bíblicos que são hinos, que são extrações, e aí você vai identificar aquilo por conta da estrutura, da forma literária, da maneira como que as palavras são organizadas, você consegue identificar que eram hinos, e utilizados justamente nesse objetivo de memorização, de instrução, de reforço da doutrina que estava sendo ensinada. Então, os cânticos tinham esse propósito de ministrar uns aos outros, instruir e aconselhar uns aos outros. O apóstolo Paulo relaciona o cântico coletivo
com a experiência básica de aprender a verdade bíblica. Então ele usa essa ferramenta que é a música para ensinar sobre as verdades bíblicas, para ensinar sobre aquela fé que estava nascendo. E aí, antes da gente entrar nisso, eu já queria colocar aqui uma pulga atrás da orelha de vocês. Se você parar para pensar no repertório da sua igreja hoje, você consegue identificar facilmente essa utilização da música com esse objetivo? Você olha para as músicas que você canta no seu culto e você consegue facilmente pensar, realmente, essa música aqui, eu consigo ensinar sobre Jesus por meio dela. Eu consigo ensinar sobre a nossa fé por meio dela. Eu consigo ensinar sobre princípios bíblicos, sobre verdades bíblicas, ou mesmo sobre a nossa doutrina com essas canções que eu estou cantando. E aí, algumas das funções que eu consegui encontrar sobre a música, sobre a utilização da música aí dos primeiros cristãos, né? Uma delas é que a música era utilizada para ensino, compreensão e propagação das doutrinas de Jesus Cristo. Ela também era utilizada para incentivar o amadurecimento da fé cristã, para incentivar a vida em comunidade e também era utilizada para combate a heresias presentes entre os crentes daquele tempo. Era uma maneira didática, a música aí ela era utilizada como uma função didática, ela era funcional, né? Ela era um instrumento, uma ferramenta para que o povo aprendesse mais sobre Cristo. No livro vocês vão perceber que eu dou exemplos disso com hinos cristológicos de cartas paulinas, qual era o contexto em que eles eram utilizados, o porquê Paulo decidiu inserir naquele contexto, qual era a heresia que estava sendo apresentada, e aí o que ele fez, qual foi a música que ele utilizou e por que ele utilizou para combater aquela heresia. Tudo isso a gente vai ter mais aprofundado, não vou entrar em detalhes, dar muitos spoilers, porque vocês têm que ler meu livro. E aí então, depois da gente entender um pouco sobre a questão da música e da função, eu tenho a música aqui na igreja cristã do primeiro século. Agora eu vou fazer um salto no tempo e eu vou vir para a contemporaneidade, eu vou vir para o meu tempo aqui. E aí eu começo a entender sobre como foi o surgimento da música gospel que a gente tem hoje. A gente vai fazer uma linha do tempo lá no livro sobre os primeiros, o negro spiritual e os primeiros cantores gospel da rádio, e aí depois ele passa pelos movimentos das juventudes, que são evangelísticos, enfim. Todo aquele movimento de música gospel que a gente tem no século XX e início do século XXI, e a gente vai ter algumas conclusões. Que o gospel se consolida no Brasil no fim dos anos 80 e início dos anos 90, quando a gente tem Rebanhão, Vencedores por Cristo, que vocês conhecem bastante. A gente tem a Igreja Renascer, que é muito importante nesse processo, até mesmo de fixar esse termo gospel, porque eles patentiam essa palavra. Então, tudo que eles fazem na década de 90 para sempre tem esse sobrenome de gospel. Aí tem revista gospel, canal gospel, não sei o que gospel, site gospel, gospelnet, tudo isso eles vão colocar esse termo e vai se consolidar o gospel não só como um estilo musical, que era o que era primariamente, mas como uma cultura, como um estilo de vida, em que você tem produtos com esse selo do gospel, justamente para atingir um novo público que são os evangélicos. Porque a gente tem essa questão de que a gente aprende que a gente não deve consumir tudo que o mundo nos apresenta, né? Então tinha muito aquilo, ainda tem hoje muito aquilo de não pode ouvir música do mundo, não pode ver novela, não pode assistir filme. E aí você tinha um público que não consumia. Quando a música gospel passa a ser divulgada, propagada, e você entende que esse público consome, e não somente isso, eles se identificam como parte da identidade mesmo deles. É uma característica que faz parte do estilo de vida deles. Então, eles não vão ouvir um cantor, uma banda gospel apenas como uma banda comum, que a gente bota lá no carro para ouvir. Eles vão entender que aquela música está ministrando no coração, que aquele cantor é um levita, é um instrumento de Deus, é um ministro de Deus. Eles entendem com essa perspectiva, de que aquilo faz parte
de algo sagrado, de algo consagrado a Deus. A gente entende dessa forma, né? Os livros que a gente compra, que são livros cristãos, a gente entende que quem escreveu tinha um compromisso com Deus, ou pelo menos deveria ter, né? Tinha uma responsabilidade ali de ministério, de edificação da igreja. Então tem essa relação que vai além de apenas consumir um produto, mas de aquilo te tornar parte de uma comunidade, te tornar parte do reino de Deus por meio do que você consome. E isso é uma mina de ouro, né, gente? Porque aí você tem, além de um público totalmente novo que vai consumir porque tem escassez, como você não tinha, agora você tem, eles vão consumir. Outra questão que você tem é que crente, na maioria das vezes, é justo, honesto, não vai piratear. Então vai comprar o produto original, vai pagar o CD de R$50, vai pagar o show de R$200, vai fazer. Isso, vai pagar tudo isso daí. Vai pagar o livro, não vai tirar xerox do livro, tudo isso. Não vai baixar o PDF. Enfim, você tem toda essa mina de ouro mesmo para as produtoras, para as gravadoras, para a indústria, com esse público dos evangélicos. E aí, eu queria trazer alguns exemplos de algumas músicas para você pouco conhecidas, e a gente vai dar uma olhada na letra delas, sem, assim, vamos ver assim primeiro, tentar ser neutros aqui. Só vamos analisar, observar essa poesia, gente. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Quase que eu leio cantando, né? É difícil, tô tentando. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe, no teu pensamento, você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Poesia bonita. Agora vamos olhar essa outra aqui. Toda vez que eu te vejo, eu me apaixono mais. Perco a noção do tempo. Não é pra você, Jonatas. Ter você é o que me faz viver. Toda vez que eu te chamo, eu percebo proteção e me sinto tão amado. Ter você é o que me faz viver. Tem certeza que não é? Poderia ser. Quem sabe? Agora vamos ver essa aqui. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, vem me incendiar. Agora eu quero ler uma outra letra de música para vocês aqui. Vamos só observar essa letra aqui, ó. Existindo em forma de Deus, Jesus não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, ou naquele tempo eles cantariam isso aqui mesmo, né? Porque é uma música. Vocês percebem alguma diferença? Percebem alguma diferença quando a gente vê uma canção que claramente exalta um revanchismo, uma vingança entre os próprios crentes, em que um te vê passar na prova e não te ajuda, mas agora ele vai ter que engolir, que a sua vitória tem sabor de mel. Ou então você tem uma canção em que exalta o poder, a majestade, a soberania de Cristo, e você tem uma canção que você não sabe se é sobre Cristo ou se é sobre um namorado.
Percebem que existe uma diferença? Percebem que existe um abismo entre as letras dessas canções? Ou então a gente vê uma canção que você vai entender que talvez fale sobre Jesus, cita o nome de Jesus, mas ao mesmo tempo é confusa, você não sabe exatamente de quem que é a casa, você não sabe exatamente o que isso significa, enche esse lugar, vai me incendiar, o que isso significa? Imagina essa cena. Se Jesus já é o dono da casa, ao mesmo tempo você está deixando a casa que é dele para ele e ele vai te incendiar. Eu acho que Jesus não gostou de você ter pego a casa dele, né? Provavelmente. Então, assim, a gente tem essa situação de canções que são utilizadas, você se utiliza de expressões, palavras, até versículos, né? Até menções de textos, de expressões bíblicas, para se valer de um discurso que vai encantar, que vai emocionar, que vai convencer, mas que não necessariamente está comprometido com o ensino do que Jesus nos ensina, que não necessariamente está comprometido com as doutrinas bíblicas, não necessariamente está comprometido com princípios bíblicos. A gente vai perceber, e vocês vão ver ao longo do que eu explico no livro, que o objetivo das canções gospel hoje, as canções do gospel comercial, não é evangelizar. O objetivo é lucro e promoção de bem-estar emocional, nem sempre comprometendo seu conteúdo ao exame minucioso das verdades bíblicas. A gente tem muitos exemplos, né? Eu dei 3 aqui, mas quantos outros a gente ouve por aí todos os dias e ouve às vezes dentro da nossa própria igreja e não faz essa reflexão, que muitas das vezes essas canções não têm esse compromisso com a Bíblia. Elas têm um compromisso com a venda, o mercado, o lucro. Isso é muito triste, mas é isso que acontece, essa é a nossa realidade. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que parar de cantar agora, você nunca mais vai poder cantar a única coisa, vai virar o Calvino, né? Só pode cantar os salmos. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a gente precisa estar atento, porque a gente tem uma responsabilidade, enquanto líderes das igrejas, de ensinar. E como a gente aprendeu aqui, o seu membro, o membro da sua igreja, o seu liderado, ele vai assimilar com muito mais facilidade a música que ele está cantando do que a pregação que ele está ouvindo. Quando ele sair do culto no domingo, se na segunda-feira você perguntar para ele, então, fulano, o que o pastor pregou? Ele pode lembrar do texto, ele pode lembrar de uma coisa ou outra que foi mais, né, que tocou mais ele, que falou mais com ele. Mas se você perguntar a música, é muito provável que ele saiba cantar a música inteira, que foi cantada no culto do domingo. Então a gente tem que se apropriar dessa ferramenta que é a música e não deixar ela relegada aos sucessos que estão tocando e a gente só vai repetindo o que está fazendo sucesso. A gente precisa ter enquanto líderes das nossas comunidades, a gente tem essa responsabilidade. Temos um problema. Houston, temos um problema. O culto cristão está em crise. Nós temos aí cultos completamente sem pé nem cabeça. Você não sabe o que está acontecendo, fala de 300 assuntos ao mesmo tempo, a música também não ajuda em nada. E a gente tem a música cristã em crise, em que você se confunde, e por conta da demanda ser muito, da oferta ser muito grande, né? Você tem muito, a gente tem acesso muito fácil, a gente tem muitas músicas, a gente tem muitos cantores e cantoras, grupos que surgem, e músicas que viralizam, e as pessoas querem reproduzir aqueles modelos, porque se você viu lá no vídeo que está todo mundo emocionado e chorando, então é isso que eu tenho que trazer para minha igreja, porque eu quero que as pessoas se envolvam também. E às vezes nesse desespero de envolver as pessoas, nesse desespero de mobilizar, de sensibilizar, de prender as pessoas dentro da sua igreja mesmo, você vai apelar para esses recursos. Mas a gente precisa ter consciência, a gente precisa ter confiança também, que quem vai convencer, quem vai converter não é a música, é o Senhor. E a música então é um instrumento do Senhor para ensinar sobre a palavra dele, sobre quem é ele, sobre como ter um relacionamento com ele. E a partir disso, os olhos das pessoas vão se abrir. Não é o tanto que a pessoa chora na sua igreja que vai te evidenciar se ela está sendo ou não tocada, se ela está tendo ou não uma experiência com Deus.
E agora eu vou chamar a gente para a responsabilidade. E é isso que eu faço na terceira parte do livro. Na primeira parte, a gente caminha pelos hinos do Novo Testamento e a utilização e como é que o culto dos primeiros cristãos foi se desenvolvendo. Na segunda parte, a gente vem para o mercado gospel e como é que o gospel foi se transformando no que a gente tem hoje. E na terceira parte, eu vou propor alguns caminhos para que a gente então aprenda a escolher repertório para o culto da nossa igreja. Olá, eu sou Mariane Godoy e o que você acabou de ver é parte da palestra sobre o meu livro Música e Igreja. Se você quiser saber mais sobre o conteúdo dessa palestra ou sobre o conteúdo do livro, é só entrar em contato comigo pelo e-mail marianegodoy@gmail.com.